Olá, muito boa tarde. Dignificar o trabalho, cuidar da casa comum é o tema do Congresso Nacional da Liga Operária Católica. Decorre nos dias 10 e 11 e daqui a pouco vamos conhecer os objetivos desta reunião magna da LOC com o seu coordenador nacional, Américo Monteiro. Antes, destacamos outros temas que marcam a atualidade. O clero não é dono do Espírito Santo, ele fala através de todos. Palavras de Dom José Traquina no encerramento da fase diocesana do Sínodo. Foi no convento de São Francisco que a Diocese de Santarém reunia em assembleia para apresentar o resultado de um itinerário sinodal proposto pelo Papa Francisco. A proposta era simples, revelou-se afinal um exercício pessoal e comunitário difícil quando as pessoas se confrontaram com os desafios de estar pronto a escutar e a coragem de falar. Estas duas coisas, o escutar e o falar, é que podiam e podem ajudar-nos a fazer o discernimento. De resto, houve um cuidado desde o princípio aqui na Diocese de tornar claro que isto não era propriamente uma questão de debate de ideias, mas era verdadeiramente termos uma atitude orante e deixar que o Espírito Santo se sentasse entre nós. As pessoas sentiram-se chamadas a uma dada altura, quando perceberam que queriam mesmo ser ouvidas, queríamos mesmo saber, quer dizer, o Papa Francisco é que pediu, mas que o processo era no sentido de percebermos o que é que as pessoas esperavam, o que é que sentiam, e os trabalhos que se pedia era no sentido de fazerem essa meditação e se pronunciarem sobre isso. Eu acho que as pessoas sentiram-se chamadas e participaram dentro da medida de algumas limitações, mas foram participando sempre. Foi um passo de cada vez, um dia à espera de melhor a recepção por parte das pessoas, mas depois correu bem. Correu bem, foram aderindo a medo e pronto, foram participando dentro das suas possibilidades e pronto, foi crescendo, foi-se andando num caminho, andando. Na Diocese de Santarém, a caminhada sinodal acabou por revelar a necessidade do encontro e de uma proximidade entre todos. Há uma coisa que eu acho que corre cada uma das sínteses, é que este foi um processo novo, difícil a princípio de perceber e entrar, mas que foi muito importante e que mais do que um ponto final é um ponto de partida. Aquilo que nós sentimos é que as pessoas estão muito habituadas a juntar-se para organizar coisas, uma procissão, um evento, e quando se pede às pessoas para falarem, para refletirem sobre o que é a Igreja, é realmente um desafio muito grande e é esse o principal contributo deste processo, foi levar as pessoas a refletirem sobre o que é a Igreja, como é que nós nos posicionamos dentro da Igreja. Da partilha resultou um olhar renovado acerca da presença e do agir da Igreja no meio do mundo, desafios onde a inovação chegou até dos mais idosos. Eu esperava que viesse mais dos jovens e não, foi mais das pessoas de meia idade e até de idade mais avançada, a defender ideias muito que nós achamos que para elas poderiam ser muito modernas, como defenderem o sacerdócio das mulheres, que foi uma das coisas que nos surpreendeu, vindo das pessoas com a faixa etária que veio. Dom José Traquina, que assistiu à apresentação das linhas de força desta síntese, entende que o documento deve ser ferramenta essencial na planificação pastoral. É uma conclusão, mas não é uma conclusão de texto, simplesmente, porque o efeito vai começar agora, digamos assim, naquilo que nos vai provocar. E, portanto, na equipa pastoral da Diocese e nos conselhos pastorais, nos vigários, enfim, todos os setores, todo aquilo que são os organismos de participação, podem e devem ter este documento como referência para pensar o próximo ano e os próximos anos de pastoral. E, portanto, foi de facto uma experiência muito válida e que me parece, mesmo a nível mundial, de especial relevância para aquilo que é a imagem da Igreja. Esta síntese diocesana aponta diversos itinerários de caminho e reclama da Igreja uma maior atenção às mulheres que, estando em maioria, acabam afastadas de diversos serviços ministeriais. Mas também os homossexuais. Há grupos que dizem ser mesmo terrível que eles fiquem fora da Igreja apenas pela sua condição. Uma síntese apresentada em dia de Pentecostes a sublinhar a ação do Espírito.
O Espírito Santo é livre para inspirar os mais simples, os mais pobres, não é? E fala através das crianças também. Quer dizer, o Espírito Santo é livre para inspirar o povo de Deus também nas suas bases. E é isto que nós, pastores, somos chamados a acreditar, não é? Portanto, nós não somos donos do Espírito Santo, somos instrumentos, somos aqueles que o Espírito Santo se serve para servir este povo. Agora, o que se pede é a continuidade do caminho. Aqui, pelo nosso lado, o trabalho está feito, está entregue, já está feita a síntese total de Santarém, da Diocese de Santarém, mas agora é que começa tudo, agora é que vai começar o caminho novo. Como o Sr. Bispo disse, esta síntese não vai ficar na gaveta, há de ser um instrumento de trabalho, de reflexão, de partilha nas comunidades e depois também, creio eu, nos órgãos da Diocese se há de perceber que futuro pode ter este documento na vida da nossa Diocese. A Assembleia Diocesana terminava em sinodalidade, num caminhar lado a lado, fazendo o caminho que aqui mediava entre o convento de São Francisco e o mosteiro de Santa Clara, onde Dom José Traquina presidiu a missa de encerramento desta fase diocesana do Sínodo de 2023. Textos fundamentais de Dom Manuel Clemente sobre o catolicismo, Portugal e a Europa estão agora reunidos num livro que foi apresentado na Universidade Católica Portuguesa. Há, ao longo dos séculos, uma relação criativa entre o catolicismo, Portugal e a Europa. Este é o tema da obra que reúne textos da autoria de Dom Manuel Clemente, em que o Cardeal de Lisboa reflete sobre a relação inseparável destas realidades e como a matriz cristã foi essencial para a identidade cultural e civilizacional de Portugal e da Europa. Uma coletânea de textos fundamentais, coordenada pelo professor Manuel Braga da Cruz. No seu entender, reflexões que se articulam em 3 eixos de análise, um deles a olhar a relação da Igreja com a contemporaneidade. E o Dom Manuel Clemente chama a atenção para o facto de que a Igreja surpreendeu pela sua capacidade de resistir às adversidades. As adversidades, as perseguições, reforçaram a Igreja e, sobretudo, contribuíram para a emergência do laicado católico. É uma nova concepção da Igreja que desponta e que sai desta adversidade que a Igreja atravessou. O autor reconhece que, a esta distância, ninguém pode ignorar uma matriz cultural moldada pelo cristianismo. Nós, quando olhamos para estes 2000 anos, reparamos nisso mesmo, ou seja, do influxo que a mensagem cristã teve nos mais diversos domínios, da sociedade, da cultura, do direito, das relações humanas, etc. E por isso essa relação criativa do cristianismo, como continua a ser, uma originalidade que não passa, está disponível hoje, como está, em tantas iniciativas que estão protagonizadas por mulheres e homens cristãos aí por essa Europa fora e no nosso país também, e até noutras pessoas que não sendo confessionais, mas são também tocadas pelo este espírito e esta mensagem cristãs. Neste conjunto de reflexões, o Patriarca de Lisboa valoriza também o papel dos idosos, lembrando que a sociedade devia escutar mais o seu saber nas tomadas de decisão. Um desejo e um benefício para a sociedade em geral, porque nós estamos a desperdiçar um enorme capital acumulado de sabedoria, de experiência de vida. Já tenho mesmo proposto, até quando falo com autarcas, com todas as autarquias, das freguesias, aos municípios e por aí fora, e por aí acima, na sociedade, devia haver assim uma espécie de Senado com representantes mais idosos das diversas particularidades que cada sociedade tem, quer no campo profissional, quer no campo cultural, quer no campo artístico, quer no campo... Enfim, em tudo aquilo que é uma sociedade, e essas pessoas, não digo para decidirem, para isso são aqueles que nós elegemos, os políticos, os governantes, gente mais nova e gente mais capacitada, mas para serem ouvidos, obrigatoriamente ouvidos, porque há um saber que realmente é de experiência feito. Na sessão de apresentação da obra, a reitora da Universidade Católica destacou o valor destes textos para nos posicionarmos no presente e também perante o futuro. A sessão contou ainda com a intervenção de José Manuel Durão Barroso, que, por via digital, assumiu que sempre defendeu que a referência ao cristianismo deveria figurar na Constituição Europeia e que ignorar este legado é injusto e prejudicial para a Europa. O catolicismo, Portugal e a Europa
é uma obra publicada pela Universidade Católica Editora com o patrocínio da Fundação Amélia de Melo. Visite o portal agência.eclesia.pt e acompanhe estas e outras notícias. Agora apresentamos o 18º Congresso Nacional dos Trabalhadores Cristãos com Américo Monteiro, coordenador nacional da LOC-MTC. Américo Monteiro, boa tarde. Boa tarde. Obrigado por estar connosco. De facto, há alguns dias deste Congresso Nacional, e com que propósito foi lançado este tema para os trabalhos? Costumava dizer o fundador da JOC que este tipo de realizações não tem importância pelo dia. O dia é de festa, de compromisso, de debate conjunto para perspectivar o trabalho futuro. A sua importância é na preparação. E, portanto, durante, de facto, estes meses que têm decorrido, estamos em preparação deste congresso que, como disse, terá como lema dignificar o trabalho, cuidar da casa comum, porque achamos que, nesta altura, de facto, é necessário comprometermos-nos com o futuro do planeta em que vivemos e com o futuro dos seres que vivem neste planeta, e nós, em especial, com os trabalhadores que vivem nestas situações, e, portanto, aceitando este desafio do Papa Francisco e da Laudato Si, focarmos-nos mais no cuidar da casa comum, sem esquecer todos os outros problemas dos trabalhadores. Claro. E cuidar da casa comum é também cuidar dos trabalhadores, dignificar o trabalho, como desde logo o tema do Congresso indica. O tema dignificar o trabalho vem de há vários anos a acompanhar-nos. É uma situação, é uma questão que nunca está resolvida na totalidade, mas que nos esforçamos para que vá melhorando, se os trabalhadores vão conseguindo melhores condições, etc. Sabemos que, pelas situações que temos vivido nos últimos tempos, a questão da pandemia, agora a questão da guerra, o custo de vida, os salários que não crescem ao ritmo necessário, é necessário dar muita atenção a esta questão do dignificar o trabalho. E aí juntar-lhe, de facto, outros aspectos que são importantes à vida de todos e dos trabalhadores também. E que tópicos do programa, que intervenções do programa destacaria na análise a este tema? Nós, no programa, há toda uma série de avaliações dos 3 anos que decorreram, do anterior Congresso até ao atual, e o perspectivar do trabalho futuro. Aqui, de facto, destacaríamos uma mesa redonda sobre o tema, sobre o lema do Congresso, em que teremos connosco Francisco Ferreira, da Associação Zero, que nos falará sobre as questões climáticas, do ambiente e das preocupações de hoje e do cuidado que necessita ter, portanto, cuidar da casa comum. E teremos também José João Rodrigues, da Associação Animar, e José Manuel Duarte, em ligação com ele, que é um elemento da LOC, sobre a questão do dignificar o trabalho. Ora, com exemplos, com testemunhos, com vivências concretas de trabalho, de experiências diferentes também, na perspectiva dos próprios trabalhadores criarem, digamos, projetos, ideias alternativas que deem saída para as suas preocupações. O Papa, na encíclica Laudato Si, que inspira, por certo, também muito dos trabalhos, não se cansa de afirmar que é necessário atender ao grito dos pobres e ao grito da terra. Acredito que essa experiência passe também por muitos contextos laborais. Sim, nós, fazendo ponto da situação, nós no Congresso anterior não fazíamos ideia que nos íamos confrontar com uma pandemia que tanto dificultou a vida a todos e aos trabalhadores em especial. Agora sabemos que temos um problema da guerra, mas sabemos também que estamos numa igreja sinodal. Ora, nós nessa igreja sinodal queremos dar um contributo de trabalho, de perspectiva, de levar as pessoas a um sentido de comunhão em que se preocupem
com os mais desfavorecidos. Nesta questão do cuidado da casa comum, as profissões também são muitas que sofrem extinção ou estão em vias de extinção. Nós também temos aqui que ver o que é essencial para a humanidade no mundo do trabalho, o que é essencial alterar no mundo do trabalho como resposta, digamos, a melhorar esta situação de climática, de poluição que existe, e encontrar também respostas de cuidarmos de todos. Diz-nos o Papa Francisco que não há fronteiras, não há limites, o Evangelho destina-se a todos. Ora, é esse todos, na nossa especificidade, que nós queremos chegar a essas periferias, a essas pessoas com maiores dificuldades, às vezes aqueles que não têm quem cuide deles, de facto, que associações que cuidam dos seus associados não se dedicam a estas pessoas, e nós queremos chegar a todos que precisam, digamos, que os seus problemas cheguem à sociedade para se procurar soluções. Mas acham que há, como espécies em vias de extinção, também profissões que podem estar em vias de extinção e que provocariam o desequilíbrio social? Digamos, a experiência tem-nos dito isso. O mundo do trabalho está numa mutação constante. Aquilo que eram, por exemplo, empresas que tinham centenas, se não milhares de trabalhadores, hoje estão completamente transformadas com um número muito mais baixo de trabalhadores, etc. Ora, é preciso aqui preocupar-nos para que não sejam sempre os trabalhadores a pagar, digamos, a pagar estas transformações, que seja suficientemente cuidada a situação, que seja possibilitada a formação para se adaptarem a novos postos de trabalho e que não sejam, e portanto seja tido em conta aqueles que são apanhados nessa situação, ter uma resposta conveniente da sociedade para que não fiquem em situação muito difícil nos anos seguintes da sua vida. E, portanto, isso é uma preocupação muito séria também nas nossas dinâmicas, nas nossas reflexões que iremos ter no Congresso Nacional. E uma situação que se agrava, diria por causa da pandemia, mas sobretudo por causa da guerra e dos recursos mais limitados, ou pelo menos do acesso a alguns recursos mais limitados? Aqui, digamos, aquilo que estamos mais diretamente a sentir de momento é a questão da carestia de vida, não é? Sabemos que tudo tem crescido, os preços têm aumentado muito, não sentimos, digamos, escassez das coisas, mas os preços têm aumentado muito, o nível de vida dos trabalhadores mais da produção, digamos assim, já era bastante baixo e tem que se encontrar aqui uma solução. Não pode continuar as coisas como estão e os trabalhadores continuarem com os mesmos rendimentos perante a situação de vida que temos. Há pouco, no início da nossa conversa, Américo Monteiro disse que este Congresso é também uma ocasião para perspectivar os próximos 3 anos e é possível apontar desde já linhas de força. Acredito que estas preocupações estão presentes. Mas sim, que linhas de força vão marcar os próximos tempos? Temos vários... Nós, digamos, não apontamos compromissos para os outros, apontamos compromissos para nós próprios. E, portanto, nós temos vários compromissos que são propostos ao Congresso e que esperamos sejam assumidos no conjunto pelo seu Congresso. Portanto, de ser atores nesta igreja que fazemos parte, numa igreja encaminhada sinodal, que responde aos desafios prementes de tantas pessoas e os trabalhadores que precisam de respostas para os seus problemas. Queremos, digamos, dinamizar e aprofundar a Laudato Si como resposta e defesa desta ecologia integral e a questão do desenvolvimento sustentável, combatendo as alterações climáticas. Isso passa muito pelas próprias pessoas, o compromisso de cada um. A nossa vida, porventura, tem que mudar, e mudar não é adaptarmos-nos a tudo, mudar é criar também riqueza para o nosso tipo de vida, sem sermos tão poluidores, sem sermos tão descuidados
com a natureza e, portanto, continuar a defender o trabalho digno. Trabalho digno é uma tarefa de todos os dias, é uma dificuldade de todos os dias e é importante encontrar respostas para que as pessoas se sintam participantes a construir uma sociedade melhor e diferente como trabalhadores, mas com dignidade, com respeito pelos seus direitos e que sintam que aquilo que fazem é de onde vêm os seus proveitos para cuidar dos seus e da sociedade. E essa é uma condição do ser humano que é necessário salvaguardar todos os dias, não é? E serão, por certo, preocupações presentes neste Congresso Nacional? Neste Congresso Nacional, portanto, nós, sublinhava também, vamos ter algumas delegações internacionais que nos trarão também muito das suas experiências, das vivências que têm tido e das preocupações que têm, nomeadamente da Alemanha, da Espanha, da Suíça, teremos também representantes do Movimento Europeu de Trabalhadores Cristãos e, portanto, será todo um discutir de preocupações que respeitam aos trabalhadores e que os trabalhadores, que nós possamos chegar com a mensagem aos trabalhadores, uma mensagem de naturalidade. Não somos mais que os outros, não somos diferentes dos outros, somos pessoas que nos esforçamos pelos valores da ética, do cuidado, da atenção ao outro, da preocupação com os bens sociais que a todos pertencem. Portanto, é um bocado nesse sentido que queremos chegar às pessoas para que entendam este valor da participação e do compromisso. Esperemos que assim aconteça também nesta iniciativa que a Liga Operária Católica Movimento de Trabalhadores Cristãos vai promover neste dia 10 e 11, o 18º Congresso Nacional. Américo Monteiro, muito obrigado por ter estado aqui no programa Eclésia. Muito obrigado, eu. Temas em debate no Congresso Nacional da LOC, a marcar o fim do nosso programa de hoje. Desejo-lhe uma ótima tarde e até amanhã, se os quiser.